Alô? Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos na casa do Senhor. Hoje é um dia especial, uma quarta-feira, a metade da semana. E é sempre bom chegarmos aqui, é um oásis no meio da semana, depois de tanta luta diária, né? A gente vem aqui para louvar a Deus e fica aliviado, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês, os que estão em casa também. Que o Senhor seja bem-vindo em nosso meio. Agora nós vamos louvar ao Senhor. Antes, eu tenho um anúncio a dizer. Sábado vamos ter a Santa Ceia. Então, os irmãos se preparem, estejam aqui antes para fazer o lava-pés e participemos todos da Santa Ceia no sábado. Agora vamos louvar o nosso Deus com o hino 153, O que penso de meu mestre. Jesus, a minha alma satisfaz, sempre cuidará de mim, meu mestre, com amor e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado, ó como Ele a vida toda cheia de pecado, na miséria e com dor no coração. Em seus braços Ele ergueu-me com ternura, deu-me vida, deu-me paz, consolação. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com amor e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado, ó como Ele ama.
Agora, irmãos, vamos nos ajoelhar para falar com Deus. Querido e amado Deus, santo, santo, santo é o teu nome. Bendito seja, meu Deus. Obrigada, Senhor, por Senhor ter nos acordado nesse dia. Obrigada pelo dom da vida. Obrigada pela saúde. Obrigada pelo dia de hoje. Obrigada, Senhor, por todas as bênçãos derramadas sobre nós. Querido Deus, o Senhor é um Deus amoroso, um Deus que se importa conosco, um Deus de detalhes, um Deus todo-poderoso que nós amamos. Senhor, meu Deus, eu te peço que o Senhor atenda os pedidos desta noite. Todos os que estão no coração, os que serão ditos logo mais, que o Senhor atenda todos os pedidos, conforme a tua vontade. Querido Deus, eu peço pelos enfermos da nossa igreja, por aqueles que estão com algum tipo de desconforto, por aqueles que estão acamados ou no hospital, que o Senhor tenha misericórdia e cure cada um. Querido Deus, eu também peço pelos enlutados, que o Senhor conforte o coração daqueles que perderam algum amigo ou algum ente querido. Também peço por aqueles que estão padecendo por necessidade, que o Senhor prepare um emprego, que o Senhor não deixe que falte nada, nenhum alimento, que o Senhor cuide. Senhor, meu Deus, também peço por aqueles que não têm um teto, que o Senhor supra as suas necessidades e que eles se voltem a Ti. Também peço por aqueles que padecem por algum tipo de vício, que o Senhor os liberte. Querido Deus, essa é a minha oração, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Agora nós vamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Provai e vede. História de hoje: decisão na crise. Então vamos começar orando para falarmos da palavra. A Igreja Central de Maiobão, em São Luís, no Maranhão, estava reunida no final de uma semana de mordomia. No encerramento da programação, o pastor sentiu o desejo de fazer um apelo aos irmãos. Você, nesta noite, não desejaria, de forma muito especial, aumentar o pacto com Deus? Você que já é pactuante, você que já devolve para o Senhor, e você que tem uma experiência com Deus, eu quero fazer uma oração por você. Naquele momento, eu estava vivendo um drama muito particular no meu trabalho. Com a crise financeira que afeta milhares de famílias brasileiras, a escola onde leciono perdeu uma turma do ensino médio, fato que afetou a carga horária de todos os professores. E eu tinha uma carga horária de 140 horas mensais. Com essa mudança, teríamos uma turma a menos. Isso significava 20 horas a menos na carga horária final, o que daria uma redução considerável no meu salário. O apelo do pastor estava me causando muita tristeza. No meu coração e na minha mente, a decisão já estaria tomada. Mas como poderia renovar e até aumentar o meu pacto com Deus se eu estava com meu salário reduzido em quase 30%? Quando eu vi a igreja se levantar, eu me senti tocado pelo Espírito Santo e clamei ao Senhor por misericórdia. Decidi confiar em suas promessas e tomei a decisão de renovar o meu pacto com Ele, como agradecimento por tudo que já havia me dado. Confia no Senhor, entrega a tua vida para o Senhor e Ele vai derramar na tua vida muitas e muitas bênçãos. 2 dias depois, eu estava na sala dos professores conferindo meu diário. Bom dia, professor César. Tudo bem? Bom dia, Cássio, tudo bem? Tenho um desafio para lhe propor.
Com a saída da nossa professora de filosofia, ficamos com 8 turmas sem professores. E conversando com a direção da escola, nós achamos que o senhor é a pessoa ideal para estar assumindo essas turmas. Porém, são turmas do ensino fundamental maior, do 6º ao 9º ano, certo? Que eu sei que o senhor trabalha com ensino médio, porém, será, como eu disse, um desafio para o senhor. E aí, o senhor aceita? Com certeza, Kátia. Será um prazer. A igreja é a minha maior alegria. Junto com minha família, eu desenvolvo meus dons e talentos para a pregação do Evangelho aqui em nosso bairro do Maiobão. Eu sou membro da equipe distrital de mordomia e professor da classe bíblica. Mas iremos depender da vontade de Deus, dos seus princípios, da sua palavra. Ao analisar o acontecido, eu constatei que havia perdido 20 horas de aulas mensais com a extinção de uma turma, mas ganhei outras 8 turmas do Fundamental e passei a ensinar filosofia. Naquele momento, eu percebi que tinha conseguido mais 40 horas mensais de aula, 20 a mais do que eu tinha. Queridos irmãos, eu não renovei meu pacto esperando algo em troca. Na verdade, eu renovei por reconhecer que Deus tem me dado tudo de que necessito. Hoje eu quero desafiá-los a tomar a mesma decisão. Provai e vede. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Agora nós vamos nos juntar em duplas e em grupos para falar com Deus, para termos comunhão uns com os outros.
Amém, irmãos? Que o Senhor possa abençoar todos os pedidos. Vamos orar mais uma vez pelos pedidos. Querido e amado Deus, obrigada, Senhor, por todos os pedidos aqui mencionados. Que o Senhor possa atendê-los conforme a tua vontade. Amado Deus, são muitos pedidos, mas também são muitos agradecimentos. Se fôssemos contar os agradecimentos, seriam mais do que os pedidos. Porque o Senhor nos dá muitas bênçãos, que não podemos contar todas elas. Amado Deus, também veio pedir pelo pregador dessa noite, que o Senhor fale através dele, que ele fale pelo Senhor. Que o Senhor aceite a pregação dessa noite como um cheiro suave no teu altar. Aceita também os louvores aqui já cantados e os que serão cantados posteriormente. Que o Senhor aceite nosso culto a ti. Em nome de Jesus, amém. Boa noite a todos. Deus os abençoe. Muito bom estar aqui novamente com os queridos irmãos para falarmos sobre as coisas de Deus, né? Tem algo que importa mais do que isso? Não tem nada melhor do que isso, né? Que nós conversarmos sobre as coisas da Bíblia, sobre as coisas do Senhor. Nesta noite, nós estamos iniciando um importante estudo e reflexão, baseado nesse livro que muitos dos irmãos, ou todos, receberam no último sábado, né? E foi entregue um para cada família. E vocês fiquem livres para estudar antes ou depois de cada semana que nós estaremos conversando aqui. É muito importante que, além de estarmos nas quartas-feiras prestando atenção, relembrando as coisas que aqui foram escritas, se vocês puderem também estudar em suas casas, é uma leitura muito edificante. Então, cada quarta-feira, nas próximas 12 quartas-feiras, nós estaremos estudando um capítulo deste livro aqui, tá bom? São lições preciosas que eu tenho certeza que vão nos fazer muito bem. Como nós podemos ver ali, aqui no telão, histórias do grande mestre. E aqui embaixo no livro, ensinos que podem mudar a sua vida. Esse aqui foi baseado num livro da irmã White, e é muito bom. Tive a oportunidade de ler um pouco, já mais de um capítulo, e eu gostei bastante. Então nós vamos refletir hoje sobre alguns temas que são preciosos para cada um de nós. Perfeito. Isso, o José Eduardo está nos lembrando aqui, muito bem, por sinal, que ao final deste livro, nós temos um guia de estudo, tá? Um guia de estudo, ao final, com as 12 lições, onde nós podemos reler, relembrar, revisar e ao mesmo tempo preencher as lacunas que aqui estão, para que nós possamos lembrar. Então nós vamos ler a passagem bíblica correspondente ao texto, à pergunta, e vamos preencher igual uma lição de escola sabatina. Então os irmãos têm também essa possibilidade de relembrar. Nós temos slides, nós temos muitas coisas para estudar, mas somente se tivermos tempo. Do contrário, nós vamos fazer aqui uma reflexão nesta noite. Uma vez eu já conversei com a igreja sobre isso. O ser humano, ele tem muita avidez em ganhar, em lutar pelo ganho, né? Pelo sustento. Nós precisamos sobreviver, mas algumas pessoas parece que querem ir além da sobrevivência. Elas querem ganhar cada vez mais, juntar cada vez mais, e às vezes de uma forma egoísta, né? Nós sabemos que há quem faça isso de uma forma legítima, honesta, mas infelizmente tem pessoas que fazem isso de uma forma egoísta, de uma forma impensada, e vão juntando nessa terra, esquecendo-se de Deus e lembrando-se cada vez mais do mundo,
né? Concentrando o seu coração nas riquezas terrenas e vão deixando Deus e as coisas espirituais para trás. Isso faz com que a pessoa se concentre tanto nesse mundo que ela se esqueça do céu. Ela deixa o céu para trás e coloca as coisas desse mundo, as alegrias deste mundo, como prioridade da vida. Se a pessoa seguir assim, infelizmente e provavelmente, ela não vai desejar o céu. Se aqui na terra as coisas estiverem tão boas para ela, que ela já conseguir tudo o que ela queria, dificilmente ela colocará o seu coração e ajuntará tesouros no céu. Por isso, Jesus Cristo se concentrou tanto em assuntos como a riqueza. E Ele falou tanto com pessoas, falando de forma direta e indireta sobre dinheiro, sobre riquezas, e com parábolas que nos dão a entender a preciosidade e a importância de mesmo a viúva pobre, que não tinha nem o que dar, deu tudo o que tinha, né? Porque é isso que nós devemos fazer também. Que, graças a Deus, Ele não nos vê como o homem vê. O homem faz separação entre homem e homem pelo que tem, pelo que é, pelo que estudou, pelo que se tornou, pelos títulos, pelo que alcançou, né? Pela importância que tem, pela fama, pelo poder. Ou de repente, por exemplo, todos nós sabemos quem são as pessoas mais ricas do mundo. A gente ouve falar na televisão, ouve ver na internet também, né? A gente sabe, por exemplo, do Elon Musk, né? Que hoje é o homem mais rico do mundo. E tinha o Bill Gates também, que muito tempo foi o homem mais rico do mundo. E todos sabem disso. Parece que desde que nascem, as crianças já aprendem quem são as pessoas mais ricas do mundo. E para falar a verdade, o que isso nos interessa? Para falar a verdade, o que nos interessa saber quem é o homem mais rico do mundo, né? Não interessa nada, porque a gente tem um Deus criador, mantenedor, dono de todo o universo. A gente tem diante de nós como nosso melhor amigo aquele que é dono de tudo. Quanto melhor e quão mais não é Deus do que qualquer coisa dessa terra, do que qualquer pessoa dessa terra, né? Então nós nos concentramos tanto em pessoas famosas, nas coisas desse mundo, né? E fica seguindo pessoas, e as redes sociais nos trazem isso, né? O cinema, a TV, faz com que a gente fique adorando o ser humano, ao invés de adorar o Criador. Nós temos que analisar a nossa vida e colocar as prioridades no lugar certo. Nós temos que aprender a colocar Deus em primeiro lugar, e não aquilo que a gente queria, e não aquilo que o mundo quer. Nós temos que aprender a reverter as prioridades, colocar as coisas no lugar certo. A lição dessa semana, a reflexão dessa semana, nos fala: encontre o tesouro. Encontre o tesouro. Olha que interessante. Todos nós já fomos crianças um dia, né? E eu acho que gostávamos de brincar, de procurar as coisas, né? Provavelmente muitos brincaram na terra também, né? De fazer buraco, de esconder coisas, de cavar, né? De procurar um tesouro, quem sabe? De polícia e ladrão. Quantas brincadeiras, né? Na nossa infância. E nós estamos aqui agora com essa possibilidade de encontrarmos o verdadeiro tesouro nesta noite. Então nós vamos fazer uma meditação para nós entendermos o que de fato é importante para a vida de cada um de nós. Porque na verdade, não são as coisas que nós buscamos nesta terra que importam. Eu estava conversando com a Lucimara, ela fez uma análise breve, e eu vou citar, não é por qualquer tipo de altivez que ela chegou nessa reflexão, mas ela percebeu nas conversas, no local de trabalho dela, nos currículos e nas conversas, que o currículo dela provavelmente é o melhor currículo do trabalho dela, né? E que as pessoas não estudaram nem metade, nem um terço do que ela estudou já na vida, sabe? E no fringir dos ovos, como falam, né? O que isso traz para ela de benefício? Num mundo ideal, com meritocracia, deveria e poderia trazer alguma vantagem nós estudarmos tanto, né? Mas infelizmente no mundo injusto que nós vivemos aqui na terra desde o início, às vezes não adianta estudar tanto, às vezes não adianta ser bom, às vezes não adianta fazer o melhor, às vezes não adianta procurar fazer tudo para os outros e para o mundo e para todos, e de repente mesmo assim a pessoa é esquecida e colocada
por último. E aqueles que nada fizeram, que nada são, que nada buscam, às vezes são colocados na frente. Esse é o nosso mundo. E nós precisamos nos acostumar, porque esse é o nosso mundo nessa terra. Lá no céu nós temos um lugar melhor, um lugar que reina a justiça. Por isso nós estamos buscando tanto, e lutando tanto, e orando fervorosamente, e cantando, e louvando, e buscando, e nos encontrando na igreja todos os dias, porque nós queremos algo melhor do que esta terra. Esta terra é um lugar injusto, sempre foi e sempre será. Basta que nós lembremos dos primeiros irmãos. Como foi injusto aquilo. Uma pessoa tentando fazer as coisas certas e o próprio irmão vai de um jeito que ele não imagina e tira a vida dele. Injustiças desde o começo. E esse é o nosso mundo. Aqui não adianta a gente achar que vai encontrar muitas alegrias, não. Principalmente as questões relacionadas à felicidade que o mundo entende como felicidade, como alegria, né? Encontre o tesouro. Nós temos aqui uma parábola que eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus 13. Uma parábola muito interessante. Mateus 13. Quando eu tinha 12 anos, eu já falei isso na igreja, eu volto a mencionar. Quando eu tinha 12 anos de idade, e me vendo sem nada na vida, né? No sentido financeiro, a família nossa era muito deixada de lado pela própria família, pela vizinhança e por todos. Nós tínhamos muitas dificuldades em todos os sentidos. E eu fiz uma oração para Deus. Na escola, em todo lugar, eu me via como o mais deixado de lado de todos, né? Nossa situação não era boa mesmo, financeiramente falando. E eu fiz uma oração para Deus com os meus 12 anos. Eu falei: Senhor, eu tenho tantas dificuldades, o Senhor sabe as lutas que eu estou enfrentando, me dá pelo menos a sabedoria. Sabedoria. E eu tenho pedido isso para Deus com insistência até hoje. Sabedoria. Quando eu li pela primeira vez o livro de Provérbios, falando sobre a sabedoria, né? Eclesiastes, Provérbios, eu achei isso maravilhoso. E tem sido a minha busca desde então. Para mim, muito mais do que qualquer coisa dessa terra, o mais importante é nós termos a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. Afinal de contas, o próprio Jesus, o próprio Deus nos disse, né? Aprenda a contar os vossos dias para que alcancem coração sábio. Para que nós possamos aprender a viver bem nesse mundo, nós temos que ter sabedoria. Porque se não tivermos sabedoria, seremos imprudentes. E nós sabemos o que os imprudentes fazem. O mundo está cheio de imprudência. Por isso nós estamos como estamos, né? Mateus 13, 44. O Jean colocou para nós ali no telão. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Vocês compreenderam essa história? Né? É bem simples, ela é bem rápida, né? E bem interessante. Então ele diz o seguinte: o reino de Deus é semelhante a esse homem, a essa atitude, né? Ele achou um tesouro oculto. Provavelmente ele estava lavrando a terra. Ele acha um tesouro num lugar, num terreno que não é dele. Ele acha um tesouro. Ele poderia avisar o dono do terreno, né, que ele encontrou um tesouro, mas ele escondeu de volta o tesouro e ele quis comprar com tudo que ele podia, com todo o esforço, com tudo que ele tinha. Ele vendeu tudo, se desfez de tudo que era dele para comprar aquele terreno com aquele tesouro, né? Ele se desfez de tudo porque ele queria aquele tesouro escondido. Ele ficou procurando certamente aquele tesouro depois e vendeu tudo. Imaginem vocês o quanto a família e os amigos dele não devem ter falado desse desejo, né? De querer vender tudo, se desfazer de tudo por conta de um tesouro escondido. As pessoas provavelmente, quando olharam aquele terreno, falaram: puxa, mas por que você se desfez de tudo por causa desse lugar? E não viram o tesouro. O tesouro estava debaixo da terra. Elas não conseguiram ver o tesouro,
né? Então ele foi muito julgado, provavelmente pela sociedade. Foi chamado de louco, provavelmente, né? Não foi assim também com você quando você se entregou a Jesus? Quando você se entregou a Jesus, quando você deixou todas as coisas desse mundo, quando você deu prioridade para as coisas de Deus, quando você começou a vir na igreja, quando você começou a estudar a Bíblia, não foi assim com você também? As pessoas não começaram a dizer que você é louco, a dizer que você não estava pensando direito, né? Que o mundo é melhor, né? E às vezes até a família vira cara para nós, quando nós tomamos uma decisão dessa. Nós ficamos muitas vezes sozinhos. Sozinhos nunca, né, irmão Edson? Com Deus. Que melhor companhia que essa nós não teremos. É verdade. Verdade. Esse é o verdadeiro tesouro, né? Quiçá e quem dera, todos nós possamos encontrar esse tesouro escondido. Nós vamos verificar aqui o significado desse tesouro. Antigamente, era costume nas cidades guardar o tesouro na terra, né? Naqueles tempos, o pessoal escondia na terra, eles cavavam e escondiam os seus tesouros. Com o tempo foi passando, né? Vocês todos acho que já ouviram e já viram pessoas que guardavam o tesouro delas, o dinheirinho que tinham, embaixo do colchão. Algumas pessoas dentro do sapato, meia, né? Embaixo do colchão, embaixo da cama. Ainda é um costume derivado dessa época, que as pessoas escondiam o tesouro, porque sabia que poderia vir um salteador e roubar, né? O nosso mundo nunca esteve livre de pessoas que querem ganhar as coisas de uma forma fácil. Um constrói, um luta e o outro quer, de forma fácil, lograr êxito, né? Que cabe ao outro. E assim é o nosso mundo. Antigamente os saques, os roubos eram muito frequentes e a terra era considerada um esconderijo seguro. No entanto, aqui nos traz uma coisa importante. Muitas vezes a pessoa enterrava esse tesouro e ela se esquecia. Ela morria, ela se mudava, aconteciam algumas coisas diferentes na vida dela e o tesouro ficava lá, ficava no terreno, né? Ficava guardado lá no terreno. Então, sortudo é daquele que encontrava esse tesouro. Provavelmente no nosso mundo existam ainda muitos tesouros escondidos, né? E isso no sentido literal. Provavelmente embaixo da água, provavelmente embaixo da terra, existam muitas riquezas ainda escondidas por diversas pessoas que esconderam. E a gente passando dificuldade, né, Ayrton? E tanto tesouro aí embaixo da terra, no mar, né? É assim mesmo. Mas vamos lá. De repente, as pessoas se esqueciam desse tesouro e de repente vinha uma pessoa que descobria esse tesouro, né? Imagina a felicidade dessa pessoa que descobria o tesouro, que achava a riqueza, né? É o caso da parábola que nós lemos. Ele descobriu o tesouro. Essa história ilustra o valor do tesouro celestial e os esforços que devem ser feitos para segurá-la. Então, nós vemos aqui o que o homem fez. Eu peço que o Jean, se possível, volte de novo à passagem bíblica. Isso. Nós vemos aí que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. E este homem, tendo-o encontrado, escondeu-a de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Certo? Este é o reino de Deus, o tesouro. E os esforços que ele fez foram desmedidos. Também os esforços que nós devemos fazer para alcançar plenitude em Deus, também os esforços que nós devemos fazer para encontrar-se com Deus e para dar valor para o verdadeiro tesouro, que é Deus e a sua palavra, devem ser desmedidos. Nós não devemos medir esforços para lutar pelas coisas de Deus. Às vezes custa a nossa amizade, custa uma amizade. Quem de nós já não perdeu um amigo por escolher o Senhor? Provavelmente. Alguma pessoa fica desapontada conosco porque a gente não pode ir numa festinha, porque a gente não pode ir num churrasco na sexta-feira à noite, porque não pode ir na balada, porque não quer ir na balada. E muitas vezes as pessoas podem taxar a gente de várias coisas porque a gente fez uma decisão ao lado de Cristo, né? Ele não mediu esforços, ele deixou tudo por esse campo, por esse tesouro. Assim devemos nós também deixar tudo pelo tesouro que nós temos nesse livro.
Isso é a coisa mais importante que nós teremos neste mundo. A palavra do Senhor. Aqui está escondido o verdadeiro tesouro. E o tesouro, a riqueza, é o Evangelho. É Jesus Cristo. Na época de Jesus, é importante nós salientarmos que existiam alguns povos, ou melhor, o próprio povo, eram separados por classes de pessoas que tinham entendimentos filosóficos diferentes. Nós tínhamos, por exemplo, 4 grupos naquela época. Os fariseus, que eram radicais na interpretação da lei, tinha que ser tudo a ferro e a fogo. Tínhamos também os saduceus, que eram voltados mais para os problemas políticos. Nós tínhamos também os essênios, que eram um grupo separatista de reformadores. E tínhamos também os zelotes, que eram engajados politicamente e eram nacionalistas. Nós tínhamos 4 grupos com visões diferentes das coisas de Deus e do mundo. Os tesouros do Evangelho estão ocultos. A beleza, o poder e o mistério do plano da redenção não são percebidos por aqueles que se julgam sábios e estão cheios de orgulho, motivado pelos ensinos das filosofias desta vida. Nós vemos aqui 4 grupos e Jesus ele vem no meio desses 4 grupos. Nenhum dos 4 grupos tinha total razão. Jesus Cristo tinha. E ele vem confrontar a filosofia, ele vem confrontar a sabedoria daquele século, que é uma sabedoria com S minúsculo. Ele veio trazer a verdadeira sabedoria. Então tinham 4 grupos de pessoas pensando cada uma de uma forma e nenhuma delas tinha razão. Jesus Cristo veio mostrar a verdade para todos eles. E Jesus Cristo é a própria verdade. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muitas pessoas neste nosso mundo têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm inteligência, mas não conseguem discernir o tesouro oculto existente na palavra do Senhor. A verdade havia sido confiada ao povo hebreu. As grandes verdades da salvação foram ocultadas por símbolos e também por tipos. Porém, quando Jesus nasceu, os judeus não entenderam esses símbolos e esses tipos. Tudo estava apontado para Jesus. E eles tão sábios, aparentemente, os fariseus estudando a lei, os essênios, os zelotes, os saduceus, todos aparentemente tão sábios, os sacerdotes, e mesmo assim eles não conseguiram compreender ou não aceitaram que Jesus era o Messias. E eles tiveram a primazia de receber a verdade incontaminada. Eles receberam o verdadeiro tesouro, mas eles não deram valor para esse tesouro. Eles tinham ouvidos, mas não ouviam. E eles tinham olhos, mas eles não viam. Eles não conseguiram discernir a riqueza que estava diante deles. As pessoas viram que se recebessem a Jesus, precisariam abandonar as suas tradições. E isso para as pessoas é muito difícil. Alguns de nós conseguiram abandonar as tradições. Alguns de nós, a muito custo, com luta, com esforço, deixando algumas coisas para trás, algumas pessoas para trás, conseguiu abandonar tudo aquilo que era necessário por Jesus. Foi Ele mesmo quem nos disse, né? Que tínhamos que pegar a nossa cruz, né? E segui-lo. E que nós tínhamos que fazer escolhas. Se tiver que deixar pai, mãe, se tiver que deixar amigo, irmão, para ir ao encontro dele, tínhamos que deixar. Afinal de contas, Ele mesmo disse que não veio trazer paz, mas espada. Ou seja, separação, né? Não era esse o intuito dele, só que esse mundo se separou dele. Por isso ele queria que nós voltássemos a ele. Estaríamos nos separando desse mundo mau. Jesus, o tesouro do Evangelho, é o caminho, a verdade e a vida. Mas todos estes rejeitaram o tesouro do céu. O próprio Deus, Criador de todo o universo, nos deu o maior tesouro da história, o maior tesouro da eternidade, o maior tesouro do universo. E as pessoas não aceitaram. Abra sua Bíblia em Colossenses 2:8. Colossenses 2:8. O que nós mais temos neste mundo são contrafações,
São pensamentos, filosofias que são arrumadas pelo inimigo para enganar o povo de Deus. Vários povos foram enganados na história com filosofias, com teorias, com doutrinas, para fazer com que as pessoas não se acheguem ao pleno conhecimento da verdade. Vamos ler aqui Colossenses 2:8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e de toda potestade. Não precisamos de mais nada e de mais ninguém. Quem tem Jesus, tem tudo. Realmente conhecer Jesus é tudo. Nós temos que realmente ir até Ele, porque Ele é a plenitude da divindade, porque Ele é a cabeça de todo principado e de toda potestade. Ninguém há maior que Ele, ninguém há melhor que Ele, nem maior que Ele. Abra também sua Bíblia em Mateus 15, 7. Mateus 15, 7. Mateus 15, versículo 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Que pena, esse é o nosso mundo. É o que mais tem. É o que mais tem, infelizmente. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Quantos homens, quantos sistemas religiosos, quantas instituições não baseiam suas crenças nesse tipo de falácia? Que pena. Jesus está diante de nós com a verdade incontaminada, e é tão clara como o sol ao meio-dia. Mas as pessoas têm olhos e não querem ver, elas têm ouvidos e não querem ouvir. Muitas pessoas têm grande dificuldade de compreender as Escrituras Sagradas, têm grande dificuldade de entender as coisas de Deus. Nós temos aqui na reflexão desta noite um grupo desse que tem dificuldade de entender o Evangelho. É o grupo das pessoas que se apegam às riquezas dessa terra. Esse grupo não consegue, esse grupo tem dificuldade para entender as coisas de Deus. Por isso que o próprio Jesus falou que as coisas dele seriam loucura para os homens, porque essas pessoas não imaginam o que é repartir, o que é dar, o que é se doar, o que é entregar tudo por uma causa, o que é entregar tudo, o que é deixar tudo por Deus. Essas pessoas estão tão apegadas aos seus princípios, aos seus valores, às suas tradições, aos sistemas humanos, às coisas carnais, às suas famílias ou a si mesmas, que elas têm dificuldade de abandonar tudo e entregar-se a Deus. Até mesmo a pompa que elas têm nessa vida impede elas de desejar as coisas de Deus. Elas não querem repartir. Vocês se lembram do jovem rico, né? O jovem rico tinha muito interesse, muita vontade em fazer o que era certo, mas na hora que foi dito a ele que ele deveria compartilhar todas as coisas dele com todos, ele aceitou? Ele não aceitou. Na hora que foi dito a ele o que ele deveria fazer, ele não quis, porque o coração dele estava mais apegado a este mundo e às coisas deste mundo do que a qualquer outra coisa, do que qualquer outro interesse. E assim é o nosso mundo, e assim é a maioria das pessoas que estão ao nosso redor também, infelizmente. Abra sua Bíblia em Mateus 16, 24. Vamos ler mais um verso. Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Nós vamos ver aqui, e vocês já sabem, quando nós estudamos o Apocalipse, Daniel, as profecias,
que vai chegar uma hora que as pessoas estarão perdidas para sempre, ou salvas para sempre. E aquelas que estarão perdidas para sempre, se pudessem, queriam dar tudo para ter uma nova chance. E já não mais terão. O tempo é hoje. O tempo é hoje de nós tomarmos a nossa decisão. As pessoas vão levando até não poder mais a decisão que elas têm que tomar hoje. Na semana passada faleceu uma prima nossa, 40 anos de idade, câncer. Ela tinha tido câncer em 2013, já tinha sido curada e depois voltou, deu metástase. E ela ficou internada uns dias, estava muito feliz cuidando da sua filhinha de 2 anos, a Lu me corrigiu, de 2 anos de idade, e muito triste, deixou a minha tia sozinha, já idosa, uma menininha, para cuidar sozinha, e a minha prima, que era muito próxima de todos nós, mesma idade minha, ela faleceu na semana passada. Nós não temos todo o tempo que nós achamos que temos nesse mundo. As pessoas vão empurrando para o amanhã a decisão que elas precisam fazer hoje. As pessoas sempre deixam para amanhã a decisão que podem e devem fazer hoje. Não deixemos para o amanhã. Hoje nós estamos vivos, hoje nós estamos aqui. Hoje é dia de decisão, não amanhã. O fundamento de toda a verdadeira ciência está contido na Bíblia. Às vezes, nós que já estudamos, que já passamos pela escola, pelos estudos desta vida, né? Que já estudamos bastante, que já lemos tanto livro, às vezes a gente fica procurando sabedoria nas coisas desse mundo. Nós não vamos encontrar sabedoria nas coisas desse mundo. Vamos encontrar sabedoria na palavra do Senhor. A verdadeira sabedoria está em conhecer Deus e sua justiça. A Bíblia é a fonte das riquezas inesgotáveis de Cristo. Quantas histórias vocês já não viram e ouviram de pessoas que não estudaram nada, que eram analfabetas e pregavam de um jeito maravilhoso e conheciam toda a palavra do Senhor? Pedro, nós sabemos a história de Pedro, uma pessoa iletrada, e numa pregação dele, 3.000 pessoas se entregam ao Senhor. Não precisa ser igual Paulo, né? Nem todos precisam ser igual Paulo, de tanto estudar. Muitas pessoas são alcançadas das mais simples. A nossa igreja, nós tínhamos o irmão Irce, que tinha dificuldade, às vezes até para pregar, às vezes as pessoas não entendiam tudo o que ele falava, mas eu tenho certeza que cada pregação dele alcançava os corações certos, assim como cada pessoa que louva alcança os corações certos. Então isso é maravilhoso, o quanto Deus usa qualquer pessoa para o ministério e para o evangelho, qualquer pessoa. Deus é maravilhoso. Uma vez o pastor Dirceu, na igreja central de Sorocaba, uma igreja de mais de 1.000, hoje tem 1.500 pessoas. Eu estava conversando com o pastor Osmar na semana retrasada. Ele falou para mim, agora temos 1.500 e poucas pessoas na igreja. Quando eu saí de lá eram 1.374. Agora tem mais de 1.500. E ele falou assim para mim, que a igreja está grande, tem mais gente ainda querendo participar, sabe? Mas eu lembro que o pastor Dirceu chegou naquele ambiente, naquela reunião, com mais de 15 anciãos e com vários departamentos que a gente nem tem na nossa igreja. Alguns departamentos, uma sala lotada de gente, que às vezes a comissão parecia a nossa igreja, irmão Edson. A comissão, a quantidade de gente que tinha na comissão da igreja. E ele chegou lá e ele falou assim, o maior missionário da nossa cidade é o irmão Irce, da igreja da Árvore Grande. É o irmão Irce da igreja da Árvore Grande. É o maior missionário, de longe, é o maior missionário da nossa cidade. Já pensou? Uma pessoa abençoada não precisa ser grande aos olhos do mundo. Não precisa estudar um monte aos olhos do mundo, não adianta. Não vamos levar isso aqui para nenhum lugar. Muito estudo é enfado da carne, já dizia o sábio Salomão. Muitos consideram a sabedoria humana superior à divina. Muitos consideram também o livro do Senhor arcaico, ou seja, antigo, anacrônico, fora de tempo e desinteressante. Muitas pessoas consideram o livro do Senhor arcaico, anacrônico e desinteressante. Elas falam assim, mas isso aqui não combina com os tempos de hoje, não é? Como a gente não ouve isso de forma direta e indireta? Eu falei para vocês aqui, compartilhei o que uma apresentadora infantil
do nosso país, tão querida no nosso país, disse sobre a Bíblia, né? Que estava na hora dela ser reescrita. É isso que o mundo acha, o mundo de hoje acha, que a Bíblia já não tem valor, já não é para nós, é para os hebreus, eles dizem, né? Foi feita para os hebreus. Alguns não querem ler mais o Velho Testamento e só produzem o Novo Testamento, como se uma coisa estivesse desligada da outra, né? É uma coisa só, a palavra do Senhor maravilhosa como só ela. O inimigo atua no espírito humano e leva ao pensar que podemos alcançar um maravilhoso conhecimento separado de Deus. Assim já foi com Adão e Eva. O inimigo disse para Eva e para Adão que eles poderiam ter um conhecimento além daquele que Deus lhes deu. Olha que grande tristeza aconteceu no Éden. Eles já tinham tudo. Que grande tristeza aquela. Eles já tinham tudo. Deus conversava com eles face a face. Andava com eles no jardim do Éden. E quiseram algo mais. Vocês serão iguais a Deus, foi dito a eles. E assim o nosso mundo também acha que pode ser igual a Deus. Daí eles criam um genoma, eles criam várias questões genéticas e laboratórios, etc. Porque eles querem recriar animais, querem recriar pessoas e querem produzir o que Deus produz. Eles acham, os homens acham que poderão criar as coisas como Deus criou. Poderão substituir a Deus. Que grande tragédia o nosso mundo se tornou. Por isso está como está. Por isso não tem mais jeito. Por isso Jesus precisa voltar. Não importa o quanto nós estudemos nesta vida, estaremos muito longe do que deve ser realmente estudado. O que deve ser realmente estudado é esse livro. Eu tenho vários amigos. Com alguns deles eu posso falar muito sobre política. Com outros eu posso falar muito sobre direito. Com outros eu posso falar muito sobre as ciências diversas. Até sobre o céu, sobre o universo, sobre questões profundas. No entanto, eu gosto de um amigo lá da Igreja Central e de muitos de vocês que estão aqui, que o maior prazer é falar sobre esse livro. O maior prazer é falar sobre as coisas de Deus. Não tem preço. Esses são os meus melhores amigos, aqueles que amam o Senhor como nós amamos, aqueles que sabem onde colocar o seu coração. Colocai o seu coração nas Escrituras. Colocai o seu coração no lugar certo, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Para finalizar, convido vocês a abrirem em João 14:5. João 14:5. João 14:5, vamos ler. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Aqui há um mundo perguntando para Jesus. Pense em Tomé como sendo um mundo perguntando para Jesus, um mundo cheio de dúvidas, um mundo que não consegue acreditar, né? Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheces e tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Portanto, assim também, hoje, as pessoas têm dificuldade de acreditar em Jesus Cristo, têm dificuldade de acreditar na palavra do Senhor, têm dificuldade de achar e de compreender que Jesus é Filho de Deus e de que Jesus é Deus. Cabe a cada um de nós reverter esse quadro. Por isso nós somos cristãos, pequenos cristos. Oxalá Deus nos permita merecer esse título, cristãos, para que nós possamos realmente no nosso dia a dia ser pequenos cristos para a nossa família, para a nossa vizinhança, para o nosso trabalho, para os nossos amigos, e então nós estaremos fazendo aquilo que Deus deseja de cada um de nós. Para finalizar, uma última frase da nossa lição: ninguém pense
que não há mais sabedoria para alcançar. Existe uma imensidade além de tudo que podemos compreender. Certo? Então, eu disse a vocês no domingo que eu li 12 vezes a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E eu esqueço de tudo que está aqui. Eu tenho que reler, eu tenho que reler, eu tenho que ler sempre. E cada vez que eu leio, eu mais amo. Cada vez que eu leio, eu aprendo mais. E a gente parece que quando ouve alguém pregar, como por exemplo, vamos imaginar o José Eduardo pregando sobre uma parábola que a gente já viu mais de 50 vezes. A gente aprende de novo, de um jeito que a gente nunca viu, de um jeito que a gente nunca ouviu. Nosso coração está aberto para as coisas de Deus. Por isso que nós nos encantamos com as coisas dele. Encante-se você também com a palavra do Senhor. O meu desejo é esse, que você encante-se com esse livro e de que você aproveite esse livro e de que você viva para defender a verdade e que você entregue-se a Jesus hoje, sem mais demora. Com essa certeza de que nós encontramos o nosso caminho e de que Jesus é o nosso caminho, vamos ficar em pé, vamos cantar juntos o hino 11, Maior que Tudo. Maior que forças, maior que
Santo e maravilhoso Deus, nos rendemos inteiramente a Ti nesta noite, sem reserva, Senhor. Estamos cansados de nós mesmos, estamos cansados de ser quem somos, estamos cansados de andar tropeçando, estamos cansados de andar em pecado, estamos cansados de nós mesmos, Senhor. Tenha piedade de cada um de nós. Nós nos entregamos a Ti nesta noite, com tudo que somos, com tudo que temos, com tudo que desejamos ser e ter. Nada mais importa, o que importa é a Tua vontade para cada um de nós. Tudo está entregue em Tuas mãos. Faz o Teu querer, faz a Tua vontade. Ensina-nos a viver, ensina-nos a caminhar, ensina-nos a fazer a Tua vontade. Dá-nos força para prosseguir. Derrama sobre nós o Teu Santo Espírito. Nós precisamos, Senhor. Tenha piedade de cada um de nós e perdoa os nossos pecados. Santo e maravilhoso Deus, leva-nos em segurança para os nossos lares. Mas antes, nós pedimos que o Senhor derrame sobre nós o Teu Santo Espírito, nos abençoe sobremaneira, cuide de cada um de nós, livra-nos do mal, cuide dos nossos problemas, das nossas famílias, dos nossos sonhos, dos nossos desejos, das nossas dificuldades. Abençoa cada um de nós que está aqui na igreja, abençoa aqueles que nos acompanham pela internet, aqueles nossos irmãos queridos que aqui não estão. Uma bênção especial nós te pedimos nesta noite, pela aniversariante Júlia, que o Senhor cuide da Júlia como a menina dos Teus olhos, Senhor. Que o Senhor cuide de toda a vida dela, dos sonhos, das necessidades, dos anseios que ela tem. Santo Deus, ela tem priorizado o Senhor. Ela tem colocado o Senhor em primeiro lugar na vida dela. Chegou a hora também dela ser exaltada. Chegou a hora do Senhor tomá-la em Teus braços de amor e misericórdia e ajudá-la a vencer na vida conforme a Tua vontade e não a nossa. Nós pedimos uma bênção também pela irmã Isabel, que fez aniversário ontem. Cuide da irmã Isabel e de todas as necessidades que ela tenha. Também da irmã Zenaide, que faz aniversário na sexta. Que o Senhor possa abençoá-la grandemente da igual forma. Cuida de cada um de nós, cuida do nosso culto, cuida do sábado, Senhor Deus, desde já, para que nós possamos vir à igreja com o espírito entregue a Ti, que nós possamos vir à Tua igreja, participar do lava-pés, da Santa Ceia, com o coração contrito, entregue ao Senhor, arrependidos de quem somos e de tudo que fizemos, para que nós possamos vivenciar a maravilhosa graça de Cristo. Também, Senhor Deus, cuida dos nossos líderes, do nosso pastor, dos departamentos da nossa igreja e de cada um de nós. Louvamos e louvaremos o Senhor enquanto houver fôlego nos nossos corações. Em nome e por amor do Senhor Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo Teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça